Como ter mais energia? Seja muito bem-vindo. Se você ainda não me conhece, prazer. Meu nome é Renata Bustamante, sou professora de yoga, astróloga e estou aqui para trazer autoconhecimento para você. Então, como ter mais energia? A gente vai ver isso nesse vídeo. E primeiro, por que ter mais energia? Por que a gente quer energia? Energia é tudo que a gente precisa para cumprir com os nossos objetivos diários, né? Temos afazeres na nossa rotina, então a gente precisa de energia, porque sem energia a gente não faz nada, a gente não vive. E pior, assim, né? Sem energia suficiente, a gente não traz mudanças, a gente não rompe com barreiras, a gente não sai da zona de conforto. Às vezes a gente pode ter pouca energia e a gente está fazendo ali o básico, só cumprindo com os nossos objetivos, está faltando mais energia para que a gente gere mudanças benéficas para a nossa vida. Então vamos entender como trazer mais energia. Um primeiro ponto que eu coloquei é o sono, né? Realmente o sono é muito importante, dormir bem é muito importante. Então, ter um ritual ali noturno para você dormir bem, dormir cedo, mesmo que você durma muito tempo, se você dorme de meia-noite às 8, é diferente de você dormir de 10 às 6, por exemplo. Porque o ideal é que a gente durma quando vai anoitecendo e não tão tarde. Tem um horário específico que, passando das 10 horas, se eu não me engano, eu não vou trazer aqui detalhes sobre isso, não é muito a ideia trazer detalhes sobre a questão do sono, tá? Então eu posso depois trazer isso, posso até deixar aqui um livro para você, de recomendação para você entender mais essa questão do sono, de como o horário é importante, tanto para a gente dormir, porque aí tem todo um sistema aqui interno, hormônios vão fazendo o trabalho dele na hora que a gente está ali dormindo. E se a gente passa dessa hora, um trabalho já não é feito, tá? Fica com essa informação. Mas depois eu deixo aqui a indicação de um livro para você se aprofundar nesse assunto do sono, do horário. E aí também, quando você acorda, o ideal é que a gente acorde de manhã cedo e não que a gente acorde muito tarde, a gente acorde junto com o sol ou próximo ao sol. Isso traz muitos benefícios para nosso corpo e isso gera uma energia maior. Realmente esse horário interfere. Então o sono é algo muito importante. Se você tem insônia, você deve sentir o quanto isso te traz uma baixa de energia, né? Você não dormir bem. Então a gente vai até entender como melhorar esse sono. Um é ter um ritual do sono, assim, você realmente se preparar para dormir em tal hora, para que você tenha esse sono, sair de eletrônicos, né, ali nessa hora que você vai dormir, não tá com muitos estímulos, não fazer exercício também logo antes de dormir também não é legal, porque agita muito. Então, você cuidar do seu sono, tá? Isso é um ponto. Outro ponto é a alimentação. Isso também traz energia, né? Quanto mais a alimentação saudável a gente tiver, mais energia a gente vai ter. E aí, quanto menos, menos. Então, se a gente come muita besteira, a gente vai ter menos energia. Se a gente come alimentos que nos nutrem com nutrientes, vitaminas saudáveis, a gente tem mais energia, né? Então, isso também é bem básico, assim, a gente tem esse entendimento, né? Então, prestar atenção aí na sua alimentação, como está sendo, porque essa é uma fonte de energia, tá? A outra é o exercício físico, né? Muitas pessoas podem achar que o exercício cansa, tira energia. Mas se você achar isso, você está enganado, porque na verdade é o contrário. É claro que a gente não está falando de um excesso de exercício, mas fazer exercício físico todos os dias é muito benéfico. Vai te trazer mais energia. O corpo precisa de movimento para ter mais energia.
Quanto mais inerte o corpo fica, menos energia ele vai ter. Então, se você vê que você está ali cansado, aí você não fez exercício, você está cansado, aí você deita, está sentado, está deitado, vai ter menos energia ainda, né? Então, buscar fazer exercício, mesmo cansado, é importante, porque isso renova essa sua energia vital, que é muito importante para o seu bem-estar, né? Não só para cumprir seus objetivos, mas para você se sentir bem. E isso interfere também na mente. Eu coloquei aqui embaixo a presença, mas eu vou explicar. Está relacionado com a mente. Então, o corpo ele precisa de movimento, tá? E a mente, ela precisa de menos movimento. É o contrário do corpo. E aí eu estou seguindo aqui a filosofia da yoga, uma filosofia mais espiritualista também, tá? Em que a gente entende que quanto menos agitação mental, quanto menos pensamentos na mente, mais energia eu tenho, tá? Porque a mente gasta muita energia quando ela está ativa. Muitos pensamentos, mais gasto de energia a gente vai ter. Então, se a gente quer ter mais energia, a gente deve acalmar a nossa mente, tá? Então, por isso que, por exemplo, a meditação nos traz mais energia. A atenção plena, que é o estado de presença durante o dia, conexão com esse momento, nos traz mais energia. Também porque uma mente agitada significa um emocional que oscila muito mais. Porque a mente está relacionada às emoções, então quando a gente pensa algo, a gente sente aquele algo, né? Então, quanto mais eu fico ali pensando, me demorando em um pensamento, eu vou sentindo aquilo ali no meu corpo e, dependendo dos pensamentos, vai me gerar uma emoção que vai também me drenar energeticamente, né? Porque geralmente a gente vai para uma emoção que é densa, que é negativa, porque geralmente a nossa mente vai para o negativo. Isso é uma coisa natural da nossa mente, olhar para o que nos falta, olhar para o que é mais negativo. Então, isso vai nos tirando energia, começamos a sentir mais emoções, isso nos desgasta. Então, assim como se a gente tiver mais resiliência emocional, então a gente está na vida e existem desafios todos os dias a serem superados, né? Mesmo que seja um dia mais tranquilo, a gente tem ali pequenos desafios, pelo menos no dia. Então, quanto mais resiliência emocional eu tiver, né, mais a capacidade de eu saber lidar com as minhas emoções que vão surgindo, menos energia eu vou gastar. Então, está vinculado a resiliência emocional com a prática da presença. Porque quando a gente realmente pratica a presença, a gente treina a aceitação do que nos acontece, do que a gente não tem controle. Então, existem coisas que a gente tem controle, principalmente como a gente reage às coisas que a gente não tem controle, né? A gente tem controle sobre as nossas reatividades, sobre o modo que a gente encara os desafios na vida. Agora, tem coisas que não, a gente não tem controle. E quando a gente não aceita o que a gente não pode mudar ou controlar, aquilo nos traz um desgaste muito grande, traz uma frustração e isso nos desgasta muito. Então, essa falta de resiliência emocional, essa falta de realmente saber lidar com as emoções, isso tira a nossa energia, né? Porque vão acontecendo coisas e a gente vai se sentindo fraco, a gente acha que aquilo ali é demais, que a gente não consegue suportar. Então, quanto menos a gente aceita e mais resistência a gente tem à vida, ao que nos acontece, né? Seja acontecimentos da nossa vida, a partir de pessoas, nas interações, nas trocas, menos energia a gente vai ter, né? Quanto maior for a nossa resistência, menos energia aquilo ali vai
tirando realmente a nossa energia. Então, por isso que muita gente fala, eu faço tudo muito bem, eu tenho um sono bom, eu tenho alimentação, eu faço exercício, mas eu estou estressado, eu estou cansado. O que está acontecendo? Está faltando você saber lidar com a sua mente, está faltando presença, está faltando prática espiritual. Enquanto mais a gente pratica a espiritualidade, então vai da mente, né? A gente silenciar a mente, buscar esse silêncio cada vez maior, as nossas emoções a gente vai sabendo lidar cada vez melhor, e aí a espiritualidade vai aumentando, né? Então, é isso. Acredito que fechei aqui o que eu queria passar para vocês. O que vocês estão precisando melhorar? Agora, dá uma atenção para isso. O que vocês precisam melhorar aqui? É o sono? É a alimentação? É a parte física? Ou é a parte da mente? De saber lidar melhor com a mente, trazer mais presença, de saber lidar com a vida, gerando mais resiliência emocional e aí mais conexão espiritual. Cada vez mais em que a gente é resiliente, a gente faz essa transmutação emocional, a gente cresce o nosso poder, a gente cresce a nossa consciência. Então, realmente, isso é muito, muito poderoso. A gente tem mais paz de espírito, mais energia para levar a vida, para fazer mudanças na nossa vida. Eu tenho uma escola de autoconhecimento, em que lá eu tenho muito conteúdo de autoconhecimento, de prática espiritual. Tem aulas de yoga com astrologia, de acordo com a lua, a fase lunar. Tem um módulo só de pranayamas para a gente praticar essa respiração. Pranayamas é a condução da respiração na yoga, né? Então a gente saber respirar melhor. Tem aula de meditação lá nesse módulo. E tem aulas teóricas também para você ampliar a sua consciência e o seu despertar espiritual. Então, se você sente que você quer estar num lugar em que vai te ajudar a desenvolver isso tudo que eu falei, a se autoconhecer melhor, a se desenvolver espiritualmente. Tem um curso também, já ia esquecendo, porque é tanta coisa, gente. Tem um curso também da filosofia da yoga lá para você entender qual é essa filosofia, como praticar além do tapete. Enfim, é um lugar que eu tive que criar por uma necessidade de ter isso para a gente praticar, sabe? É um lugar em que você vai conseguir ali praticar, ter mais energia, e se conectar com a sua essência, que é a coisa mais importante que a gente pode fazer aqui. E isso vai transformando todas as áreas da nossa vida. Então é isso. Comenta aqui para mim o que você acha que está faltando você melhorar nesses itens que eu trouxe, ou outras ideias para a gente trocar. Até o próximo vídeo. Namastê.